Olá pessoal, meu nome é Paulo Henrique e eu vou falar rapidamente para vocês um pouquinho sobre as linhas de pesquisa que eu tenho trabalhado aqui no programa de pós-graduação da Facom. Minha linha principal de pesquisa é a modelagem computacional e otimização. Basicamente, imagina que eu tenho uma função, aqui representada por um gráfico, e essa função modela alguma situação do mundo real, por exemplo, o lucro de uma empresa, dadas as diversas condições possíveis para se obter esse lucro. Esse pontinho aqui de cima é o lucro ótimo daquela empresa, o melhor lucro possível que aquela empresa pode obter. A área de otimização atua no desenvolvimento dessa função e de algoritmos que tenham como objetivo ou chegar naquele pontinho específico ou chegar muito próximo daquele pontinho específico. Mais recentemente, comecei a trabalhar também com análise de dados, principalmente na área de descoberta de conhecimento em bases de dados. Nesse sentido, um projeto de pesquisa que eu tenho atuado já há mais tempo é o projeto de scheduling, que envolve o problema de scheduling. Você tem um conjunto de tarefas e um conjunto de máquinas. Eu tenho que atribuir essas tarefas a essas máquinas de modo a minimizar, por exemplo, o tempo de execução ou maximizar a utilização dessas máquinas, né, tornar essas máquinas o menos ociosas possível. É um trabalho que eu contei com a colaboração de um aluno que defendeu o mestrado este ano, em 2020, e tem mais dois alunos também colaborando comigo nessa pesquisa, desenvolvendo o mestrado deles. É um trabalho, inclusive, né, uma linha, né, um projeto que a gente conseguiu um apoio financeiro da FAPEMIG, uma universal da FAPEMIG, que a gente teve aprovado nesse projeto. Um outro problema que a gente tem atuado é o problema da dieta. Tem um aluno de mestrado também colaborando nesse problema, mais especificamente dieta para portadores de diabetes. A gente quer controlar o consumo de determinados nutrientes, por exemplo, carboidratos, né, que são a grande fonte de açúcar no organismo, ao mesmo tempo que tenta criar uma dieta mais acessível, uma dieta de redução de custo, né, uma dieta mais barata, vamos dizer assim. E em termos de análise de dados, tem uma aluna minha trabalhando com predição de desempenho estudantil. Dados, informações sobre históricos escolares de alunos e outras informações, a gente tenta prever qual a probabilidade daquele aluno evadir do curso, ou o tempo de vida, vamos dizer assim, daquele aluno no curso, quanto tempo ele vai ficar, ou se ele tem uma chance maior de reprovar num determinado semestre do que em outro, esse tipo de estudo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre as linhas que eu atuo, aqui está o link para o meu currículo Lattes e, principalmente, né, me escreva, me manda um e-mail, a gente pode conversar melhor sobre isso. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Gina, eu sou professora da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia. Nós preparamos esse vídeo com o objetivo de divulgar as principais atividades de pesquisa que estão sendo desenvolvidas no Laboratório de Computação Bioinspirada, o LCBio, que eu coordeno desde 2013 na UF. Bem, então, eu vou começar apresentando rapidamente a equipe, né? Então, eu sou a Gina, outros dois docentes, né, atuam no laboratório, o professor Luiz Gustavo e o professor Murilo. Essa apresentação está mais focada nos trabalhos que eu oriento, né? Que estão os alunos de doutorado, né, que trabalham no laboratório, Claudinei Everton, Tiago Smiley e Tiago Fialho, os alunos de mestrado, Larissa Fraga Samuel e Bruno, e o aluno do BCC, André Quinta, que trabalha com a gente com uma bolsa de iniciação científica. Bem, então, antes de apresentar os tópicos de pesquisa propriamente ditos, né, vamos falar rapidamente sobre essa área, né, computação bioinspirada, que inclusive dá nome ao laboratório. Então, nessa área da computação, a gente estuda métodos computacionais que são inspirados em comportamentos observados na natureza. Então, diferentes tipos de fenômenos, né, que ocorrem na natureza podem servir de inspiração, né, para a proposição de métodos computacionais. Por exemplo, bem, então o primeiro dos fenômenos, né, a teoria da evolução e os princípios da genética, eles serviram então de inspiração para a técnica que a gente conhece como algoritmos evolutivos. Essa é uma das técnicas bioinspiradas mais conhecidas e dentre elas, a gente tem os algoritmos genéticos, né, que é a técnica mais conhecida. Sobre o outro fenômeno, né, que eu havia mencionado, a organização celular e a interação local entre células, então ela serviu de inspiração para um outro modelo que também é investigado na computação bioinspirada, que são os autômatos celulares.
E, finalmente, né, o comportamento social de insetos e bandos de animais serviram, então, de inspiração para a criação da área que a gente conhece como inteligência coletiva. Então, essas técnicas, né, que eu citei como exemplos aí de computação bem inspirada, são justamente as técnicas, né, que a gente investiga no laboratório, né, no LCBio. E eu vou apresentar, então, a seguir os principais tópicos de pesquisa relacionados a cada uma dessas técnicas, né? Então, a gente vai ver que alguns tópicos estão relacionados a uma técnica específica e outros envolvem aí mais de uma técnica. Bem, então aqui a gente tem uma visão geral, então, né, dentro das 3 técnicas aí, os tópicos de pesquisa investigados, né? Então, por exemplo, envolvendo autômatos celulares, a gente tem estudos em criptografia, computabilidade de autômatos celulares, escalonamento de tarefas baseado em autômatos celulares e modelos de simulação, por exemplo, modelos de propagação de incêndio, modelos de epidemia, de propagação de epidemias, certo? Então, a gente vê que, por exemplo, criptografia está mais relacionada realmente ao autômato celular, enquanto que contabilidade, escalonamento de tarefas e modelos de simulação também envolvem os algoritmos evolutivos, porque a modelagem do problema é feita com o autômato celular, mas a gente envolve o uso de algoritmos evolutivos para ajustar esses modelos aí baseados em autômato celular. Por outro lado, né, a gente tem uma área de investigação, um problema, né, que a gente já trabalhou bastante, né, em dissertações e teses de doutorado, que é a multicast routing, né, que é um tipo de roteamento que é feito em redes de computadores. Essa análise desse problema nos levou a investigar uma categoria mais específica de algoritmos evolutivos, que são algoritmos propostos para resolver problemas de otimização multiobjetivo. Certo? A gente também tem uma linha que é a aplicação de algoritmos evolutivos em mineração de dados, né? E, finalmente, a gente tem a área aqui mais ampla, né, que é a área de esse tópico de pesquisa, né, que é a parte de robótica, né, onde a gente trabalha com modelos para times de robôs ou swarm de robô, né? Swarm é quando você tem um número elevado de robôs, né, para executar uma determinada tarefa. Então, nesse tópico específico de pesquisa, a gente envolve autômato celular, algoritmo evolutivo e também técnicas de swarm intelligence. Mais recentemente, a gente também começou a investigar o uso aí de técnicas de swarm intelligence, tanto no problema do multicast routing como na otimização multiobjetivo. Bom, pessoal, então é isso, né? O objetivo aqui, né, que foi proposto para a gente era fazer uma apresentação rápida, né, sobre o laboratório, sobre as linhas de pesquisa. Mas maiores informações, então, vocês podem obter indo no canal do nosso laboratório. Lá vocês vão achar vários vídeos, né, mais detalhados sobre algumas dessas pesquisas e uma própria apresentação do laboratório um pouco mais completa, certo? Ou então enviar um e-mail para a gente se vocês tiverem alguma dúvida. Muito obrigada. Boa tarde, muito bem-vindos ao não canal da definitivamente não youtuber professora Rita Silva Juliá, mais especificamente eu mesma. Minha área de pesquisa, como vocês devem ter percebido pela música de fundo, Os Apaixonados de Blade Runner, é inteligência artificial. Paixão que começou no meu mestrado e foi consolidada durante meu doutorado na Université Paul Sabatier de Toulouse, na França, num projeto da aeroespacial. Terminado meu doutorado, eu venho tendo a sorte de orientar vários alunos muito motivados de pós-doutorado, doutorado, mestrado, iniciação científica e TCC. E essas orientações vêm sendo conduzidas no contexto de projetos financiados por organismos de fomento ou por empresas privadas. As técnicas que nós utilizamos variam dentre os domínios de aprendizagem de máquina, deep learning, ciências de dados e processamento digital de imagens. Os 4 projetos principais dos quais eu estou atuando atualmente são os seguintes. O primeiro, desenvolver um jogador automático de StarCraft que aprenda a mapear o perfil de cada oponente e adaptar suas jogadas, a sua maneira de jogar a esse adversário específico. No segundo projeto, nós utilizamos jogos também com aplicação à medicina, particularmente portadores de síndrome de Down.
O objetivo é desenvolver um jogador automático de Super Mario que consiga mapear as fragilidades cognitivas de seus oponentes, de tal maneira conduzir o jogo para uma dinâmica que vá estimular esse adversário a trabalhar essas cognições que ele tem comprometidas. E no terceiro projeto, o objetivo é aplicado à Telecom, é um projeto em parceria com a Algar Telecom, financiado por ela, onde nós tentamos melhorar a experiência dos seus clientes, agilizando a resolução dos problemas que eles eventualmente tenham. Então, o objetivo, no caso, é resolver esses problemas no contato que eles já fazem com o call center, dispensando mesmo a presença de técnicos ao domicílio desses clientes. O último projeto, o quarto projeto, ele se refere a utilizar sistemas de IA que façam perfil de usuários de redes sociais, usando esses perfis para fazer prognóstico de resultados, por exemplo, de eleições políticas. São esses os principais projetos nos quais eu estou atuando. Estou à disposição para maiores esclarecimentos. Meus contatos estão disponíveis no site da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigada, até uma próxima. Namastê! Meu nome é Murilo Carneiro, sou docente da Faculdade de Computação, membro do Programa de Pós-Graduação em Computação da UFO e atuo na linha de Inteligência Artificial. O objetivo com essa apresentação é mostrar um pouquinho dos projetos, dos trabalhos de pesquisa que eu tenho desenvolvido no programa. Só para contextualizar um pouco, aqui eu mostro 7 sub-áreas da inteligência artificial. A gente consegue desmembrar bem a IA nessas áreas. Claro, algumas muito conhecidas, né, redes neurais, por exemplo. E eu mostro isso justamente para caracterizar as principais áreas em que eu atuo, né, a parte de busca e otimização, e principalmente na grande área aí de aprendizado de máquina. Tá? Então, os projetos que eu vou mostrar, o que eu vou discutir com vocês, vão estar relacionados a essas duas grandes sub-áreas aí da inteligência artificial. Para começar, eu sou também membro de 2 grupos de pesquisa. Na verdade, eu sou coordenador do grupo de inteligência artificial em redes, o EIANet, e eu sou membro do Laboratório de Computação Bioinspirada, tá? Ambos grupos da Universidade Federal de Uberlândia. O EIANet, inclusive, eu fundei esse grupo no ano de 2018, né, para reunir aí inteligência artificial e redes neurais, redes complexas, enfim, aprendizados baseados nas mais diferentes tipos de rede. Tá? Então, assuntos que eu gosto bastante. Sobre a minha pesquisa em si, aqui eu mostro um gráfico geral, acho que resume bem os trabalhos que eu tenho desenvolvido, né? Dentro das sub-áreas, eu tenho quatro sub-áreas aí bem definidas. A primeira, aprendizado de máquina em redes complexas, com vários tópicos, né, técnicas, algoritmos desenvolvidos, abordagens de ensino desenvolvidos, usando várias estratégias de aprendizado em rede. Então, detecção de comunidade, classificação de alto nível, métodos de redução de dimensionalidade em grafos, propagação de rótulos. Aí estão alguns exemplos. Tá? Do outro lado, eu tenho sistemas de aprendizado bioinspirados, com inteligência de enxames, computação evolutiva. A gente tem também trabalhos voltados para redes neurais e aprendizado profundo, trabalhando principalmente com redes recorrentes e convolucionais, e várias aplicações na linha de ciência de dados também. Tá? Eu coloco em roxo nessa imagem alguns problemas, né? Na parte de cima, a gente tem problemas mais voltados para validar modelos técnicos, teóricos desenvolvidos, e na parte de baixo, mais voltados para a aplicação em si, para desenvolver modelos para esses problemas em geral. Tá? Então, aí a gente tem a atuação na área de educação, com prevenção de reprovação, na agricultura, com manejo florestal, com a colheita de café,
caracterização dos estágios de maturação desses frutos, e principalmente na saúde. A gente tem desenvolvido trabalhos importantes voltados para diagnóstico, rastreamento da Covid-19, profilaxia, desenvolver métodos de profilaxia para combate, para evitar a contaminação pelo vírus, tratamento também. Também na área da saúde, a gente tem um projeto voltado para apoio ao prognóstico de pacientes em coma, né? Tentar identificar os efeitos, né, de medicamentos. A gente pode tentar apoiar o desfecho, o prognóstico, no sentido de identificar o desfecho daquele coma, para onde ele caminha, um desfecho de vida, de morte, e inclusive de morte encefálica, onde a gente pode iniciar os protocolos voltados para transplante, doação de órgãos, enfim. Tá? Esses são alguns dos projetos, né, são os principais que eu tenho trabalhado nos dias de hoje. Acho que esse diagrama resume bem o que eu tenho feito. Importante salientar que a grande maioria desses projetos ele conta com financiamento, apoio ou algum tipo de prêmio, de incentivo, né, de empresas públicas, privadas, agências de fomento. Então, aqui o meu agradecimento também a essas agências. E a equipe de pesquisa, né, esses aí são meus alunos, né, alunos de graduação, de pós-graduação, que trabalham comigo. Alguns já estão trabalhando comigo há 3, 4 anos já. Então, nada mais justo, né, do que também valorizar o esforço, o empenho que eles têm tido aí, a dedicação aos projetos. E, por fim, eu deixo aqui o meu contato. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre algum desses projetos, ou mesmo saber sobre a existência e disponibilidade de vagas em algumas dessas linhas, você pode me contactar por e-mail e eu vou ficar bastante satisfeito em poder te ajudar, tá ok? Esclarecer suas dúvidas, enfim. Muito obrigado. Olá, sou o professor Jefferson Souza, faço parte do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia. Sou professor na linha de Inteligência Artificial, em que eu tenho interesse nas áreas de robótica móvel, aprendizado de máquina, sensoriamento remoto e visão computacional. Tenho trabalhado com agricultura de precisão, onde temos trabalhado na identificação de pragas na cultura do café, bem como do milho, utilizando imagens aéreas por meio de veículos aéreos não tripulados, conhecido como vantes ou conhecido como drones. Também tenho trabalhado na parte de classificação de diferentes espécies de madeira, utilizando então aprendizagem profunda, conhecido como Deep Learning. Na área de veículos autônomos, tenho trabalhado com otimização de rotas, bem como a classificação de diferentes placas de trânsito, diferentes sinalizações, utilizando então imagens e obtendo também dados de GPS dos veículos. Por fim, tenho interesse em problemas reais aplicando inteligência artificial. Então, aguardo vocês, vamos trabalhar juntos e um grande abraço para todos vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Elaine Faria, eu faço parte do grupo de inteligência artificial da Facom UFO. As minhas áreas de interesse incluem aprendizado de máquina, mineração de dados e data streams. Data streams são sequências de dados que estão continuamente chegando ao longo do tempo e eles representam o cenário da maior parte das aplicações que nós temos hoje. Se a gente pensar em dados de redes sociais, gastos, consumo de cliente, cliques da internet, compras, tudo isso representam fluxos de dados. As minhas principais pesquisas atuais são mineração de redes sociais, com diferentes focos, violência contra a mulher, em especial identificando padrões no comportamento dos agressores e dos casos, construção de um framework para entendimento das eleições, do eleitorado, dos partidos políticos,
Um estudo sobre mudança de temperamento dos usuários e como as redes sociais podem influenciar o comportamento deles, e detecção de vulnerabilidade de software, identificando se elas serão, né, exploradas ou não exploradas. Dentre as pesquisas de data streams, né, tem como destaque aqui a detecção de intrusão em redes de computadores e detecção de botnets, né, são 2 projetos em parceria com o pessoal da área de redes e sistemas distribuídos. A classificação multirótulo, onde a gente classifica instâncias em mais de um rótulo, o uso de técnicas de aprendizado ativo, né, para melhorar as técnicas de classificação e representação de imagens em dados que fluem, e agentes jogadores que vão se adaptando ao longo do jogo. Quem quiser saber mais informações pode consultar a minha página ou pode me contactar por e-mail, elaine@ufo.br. Vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigada.